Há muito tempo atrás, existiam 3 deuses que moravam num firmamento. Era o pai e 2 filhos. E o pai era o mais caprichoso de todos. De quando em vez, ele olhava cá para baixo. E lá embaixo, ele via uma nação inteira chamada Cariri. Ele olhava com admiração, porque tem lugar e gente que é a cara da gente. E é assim que ele, admirado, olhava a nação. Seu nome, Badzé. Tinha 2 filhos, Poditã e Varakitsã. Um deles era considerado o filho menor e o outro o filho maior. E lá de cima, Badzé via a nação Cariri e percebia que eles não estavam muito bem arrumados como deveria ser. Então, olhou para seu filho, aquele que era considerado o filho maior, e disse: "Ah, filho, preciso que desça a nação Cariri e faça desses homens a própria extensão da natureza." Ele olhou para Badzé e disse: "Desço hoje mesmo, meu pai." E assim foi. Dizem que naquela mesma manhã, ele desceu até a nação. Chegou e viu que todos os índios cariris estavam ali meio que confusos, sem saber o que fazer. Foi então que o anel solar foi aparecendo, e ele juntou todos os índios e saiu. Foram pescar. E assim, Poditã ensinou os índios cariris a arte da pesca, a respeitar cada período. Nesse meio tempo, o anel solar foi chegando e ficou aqui no meio. E já era meio-dia. Ele então reuniu todos os homens. E foi nessa hora que ele reparou que ali só tinha uma única mulher. E começou a pensar: será que Badzé se enganou e para essa terra só uma única mulher mandou? Bom, até onde eu sei, ele não deu muita importância a tudo isso, não. Juntou os índios e foram agora para a lavoura, cultivar o milho, o feijão e a mandioca. E nesse meio tempo que não para e que passa, encontrou a noite e na boca da noite juntou toda a nação e levou a se embrenhar nos matos, a caçar preá, porco maltês. E assim, cada dia mais, os cariris iam aprendendo a cuidar da natureza e aprendendo a respeitá-la e fazer parte dela. Os mais velhos recolhiam as ervas e ensinavam aos mais novos quais eram as ervas de curar, quais eram as ervas de pedir proteção. E eles viviam felizes. E lá no firmamento, Badzé olhava e se sentia extremamente satisfeito. Até que um dia, eles chamaram o Deus. Ô Poditã, eu não sei se você reparou, mas Badzé só uma única mulher mandou. E agora? Nós queremos que tenham outras? Queremos outras tantas mulheres? O que faremos? Foi então que ele orientou: chamem a única mulher para catar piolho. E quando estiverem catando piolho, faça com que ela fique perdida nos embalos do impossível. Daí, pegue o espinho mágico e crave na sua cabeça. Então, cada um é só pegar o seu pedacinho, envolver num capucho de algodão e esperar o tempo da resposta a tudo. E assim foi feito. Ei, mulher! Ô, mulher! Vem cá, mulher! A mulher veio vindo com aqueles cabelos sedosos, tão negros como uma noite sem luar. Sentou-se. Eles então pegaram a mexer nos seus cabelos, abrindo como quem abre uma mata, e foram tirando os piolhos para lá e para cá. E quando ela estava embalada e distraída, pegaram o espinho mágico e zás, cravaram na sua cabeça. Cada índio pegou o seu pedaço, envolveu cuidadosamente num capucho de algodão e foram guardando em cima das casas, ao chão.
e tomaram o tempo que resolve tudo. Foram pescar e quando voltaram, qual não foi a sua surpresa? Havia um cheiro diferente no ar, a comida borbulhava, o cheiro de milho fresco e de comida fresquinha chegava às narinas de cada um. A aldeia estava repleta de mulheres. Um lá para as tantas perguntou o que havia sido feito da mulher primeira. Ninguém sabe como foi a resposta, só se sabe que ainda hoje a mulher vive por lá, encantada nas nascentes da Chapada do Araripe. Já as outras foram recebendo todos aqueles homens, conversaram, riram, e quando a noite chegou, veio com ela um frio que entra na madrugada. E todos eles entraram nas suas redes e balançaram, embalados, a noite inteira. Não demorou muito tempo e as mulheres ficaram tão graúdas como uma lua cheia, que rasga o bucho do céu, do sertão ao mar. E começou a nascer curumim. Era curumim de tudo quanto era jeito. Uns olhos redondos. Mal aprendiam a andar, já estavam a nadar. Era menino de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era tamanho, uma felicidade naquela nação que não cabia no peito do povo. Foi aí que os meninos foram aprendendo com os mais velhos tudo que o Deus maior havia ensinado. Ensinaram as ervas, os rituais, os pedidos e as oferendas. E viviam ali, todos felizes. Enquanto isso, Varakidsan, o Deus perverso, o filho menor, não se continha de tanto ódio e inveja. E olhava para a nação e via que toda aquela curumizada estava tão feliz, e todos aqueles velhos, e todas aquelas mulheres, e todos aqueles homens, e ele não cabia, de tanto ódio e inveja. E decidiu esperar o tempo certo. Silenciou e no seu silenciar imaginou sua vingança. E sua vingança seria contra os curumins, porque se tem uma coisa que acaba uma nação, é deixar de existir os curumins. E o dia certo chegou. As mulheres haviam acordado cedo e partiram para a lavoura. Os homens para pescas. E os mais velhos foram para as matas buscar as suas ervas. Nesse meio tempo, os curumins fizeram o que todos os curumins fazem, brincaram. Uns subiam em árvores, outros corriam, outros nadavam, outros sorriam. Quando o tal Deus foi chegando e a atmosfera mudando, olhou para os meninos, não disse uma única palavra. E os meninos começaram a se transmutar em porcos espinhos. Os primeiros foram aqueles que estavam pendurados nas árvores. Depois, os que estavam a nadar. E um a um foram se transformando em porcos espinhos. Não sobrou um único menino que não fosse tocado pelo embrutecimento do espírito maligno. E ele, não satisfeito, mandou que todos os curumins fossem se juntando, e quando todos estavam juntos, fez com que eles fossem subindo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando lá em cima chegaram, mandou que as formigas azuis cortassem a árvore e os curumins ficassem presos no firmamento para todo e eterno sempre. Quando as mulheres foram chegando, começaram a chamar os curumins. Curumim era um silêncio. Ninguém falava.
As mães começaram então a ficar um pouco aflitas e começaram a chamar os meninos como um bicho que chama por seus filhos e não consegue vê-los. Curumim, curumim, e nada. E quando a dor atravessava todo o seu peito, as mulheres em coro, junto com os homens e junto com os mais velhos, gritaram: curumim! Tal como as pedras, veio o silêncio dos meninos. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a força física falta, é para a divindade que se pede. Sabendo dos rituais, eles queimaram as suas ervas e pediram ao Deus Supremo Badzé que trouxesse os meninos de volta, porque não poderia existir uma nação se não existisse os curumins. E quando Badzé recebeu a visita dos encantados e gostou, resolveu fazer um grande arco-íris que vinha lá do firmamento até cá na terra. E de lá foi descendo cada um dos curumins, agora não mais porcos, e sim meninos. Descia um, na sequência descia outro, e mais outro, e mais outro, e até todos os curumins voltarem para a terra. Desse dia em diante, a nação Cariri pôde voltar a sonhar, pôde voltar a pensar em ter um futuro, porque é impossível existir futuro se não existirem os curumins. Essa história me contaram. Essa história vos contei. Se vem me perguntar o que aconteceu com aquele Deus mau, eu só posso dizer que isso já é uma outra história. Mas se você gosta de história, eu trouxe uma guardada, bem guardada aqui na minha cachola. Pois bem, lá de onde eu venho, o Cariri, é um lugar cheio delas. E um dia estava eu sentada quando uma pessoa me contou que no Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, existia um príncipe, o príncipe Ribamar. Ora, pois bem, dizem que o príncipe Ribamar, ele construía, fabricava diversos móveis. E um dia na sua oficina, estava lá a fazer tudo o que fazia todo dia, quando de repente uma farpa entra no seu dedo e pela primeira vez na vida ele vê a cor do seu sangue. E era sangue azul, sangue real. Ribamar então deixa martelo, prego e a madeira para lá. Pega uma pasta, coloca todos os papéis de mudança de um mundo melhor. Veste seu melhor terno e costura uma a uma as medalhas no seu peito. Daí então passa a andar pelas ruas da cidade de Juazeiro, dizendo a todo mundo que é um príncipe. Eu não sei vocês, ou se vocês sabem, se não sabem, vou dizer agora. Mas no Cariri tem dias que o sol é tão quente que só falta rachar a gente. Ele então arrumou um guarda-sol desses bem grandes e branco e passava a desfilar nas ruas do seu reino. Mas um dia, porque tem sempre um dia, que as coisas mudam. E Ribamar encontrou uma foto de uma princesa europeia, Mona Lisa de Da Vinci. Ele disse: estou apaixonado por ela e quero me casar. E os meninos que adoram fazer brincadeiras, que às vezes nem tanta brincadeira é, volta e outra pegava a foto de Mona Lisa e escondia. Nesses dias, parece que Ribamar, com aquele grande guarda-chuva, era suspenso do chão, parecia flutuar. Mas quando uma alma boa encontrava a foto
entregava ao príncipe e ele ficava embevecido com a beleza de sua princesa. Nesse meio tempo ele não parava de fazer planos. Ele pensava que o mundo poderia ser mais justo e imaginava que todo menino do sertão, grande ou pequeno, deveria ter uma mesa todo dia repleta de cajuína e pão. Ele também sonhava que ele poderia fabricar em garrafas bem guardadas fumaça. E aquelas bananas tortas, bem que poderiam ser desentortadas. E ele sonhava também que os pais e mães, que não eram ainda, poderiam ir numa fábrica de bebês e trazer um seu, para cuidar e amar. E assim, o príncipe tinha na cabeça e na pasta 1000 planos, e no peito o amor da sua Gioconda. Até que um dia disseram para o príncipe: larga de besteira, Ribamar. Onde é que já se viu? Como é que Mona Lisa vai chegar nesse sertão se nem mar aqui tem? Bom, trazer o mar, Ribamar, eu sei que você não pode. Mas se cá tivesse um aeroporto, bom, aí sim a princesa Mona Lisa poderia adentrar nesse reino do Juazeiro e vocês dois se casarem. Aquilo ficou na cabeça do príncipe martelando o tempo inteiro, assim como martelava o seu martelo no tempo que ainda era parte da plebeia. Foi então que ele começou a juntar os homens. Prometeu que quando Mona Lisa chegasse com os dotes, seria pago todo mundo. Resolveram que dali a 2 dias sairiam todos para fazer uma pista de pouso, um aeroporto para que a princesa Mona Lisa pudesse chegar. Dizem que uns só foram pela cachaça, outros só foram pela brincadeira e outros foram porque acreditavam no amor do príncipe pela sua Gioconda. E assim foi. Todos os homens partiram e começaram a abrir uma grande clareira. Demoraram dias e mais dias. E aos poucos eles foram indo embora. E só ficou Ribamar, à espera da sua amada. O tempo passou, porque o tempo, ele passa e resolve tudo. E numa certa manhã, Ribamar sai do aeroporto e vai para a igreja, como quem espera a sua noiva. Era a hora da missa. Ribamar entrou e ficou ali, parado, bem na frente do altar. Todo mundo começou a olhar e achou tão esquisito aquilo. Era como se ele esperasse uma noiva que não tardava a chegar. Esperou, esperou e esperou. A missa acabou, cada fiel foi embora, o padre se despediu e Ribamar ficou a esperar, a esperar, a esperar. E quando não mais pôde, foi saindo, lentamente. Quando chegou lá fora, abriu sua grande guarda-chuva ou guarda-sol branco e saiu, como quem flutua pelas ruas da cidade. E assim, como dizia o poeta, se justiça fosse feita, hoje, onde está situado o aeroporto de Juazeiro do Norte, do Cariri, onde recebe diversas pessoas, foi lá onde Ribamar abriu a clareira. Aquele aeroporto não deveria se chamar como se chama hoje, e sim deveria se chamar Príncipe Ribamar da Beira Fresca. E aquele lugar deveria ser uma referência ao amor de um príncipe e de uma princesa chamada Mona Lisa. Vitória, Vitória, acabou-se essa história. E há muito tempo, o príncipe se foi, mas as suas histórias ficaram. Eu sou Elizabeth Pacheco, sou contadora de histórias
e trago histórias do meu Cariri para vocês.